Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. No mundo do Ayurveda e do Jyotish, que é a astrologia védica, o conhecimento do ser, o conhecimento do divino, a percepção do divino, talvez essa seja a melhor tradução de Jyotish. A gente tem padrões que vão se estabelecendo e se reestabelecendo ao longo de vidas. E na medida em que a gente se aproxima da vivência do divino, a gente deixa de se identificar com esses padrões. E a gente passa a vivenciar o divino para além dos nossos padrões. O que isso significa? Significa que ainda que o padrão permaneça, a gente tem consciência da existência desse padrão como um conceito. E a gente tem a presença no momento onde esse padrão se manifesta, olha para esse padrão e fala, esse padrão está passando por mim, mas eu não sou ele. Eu tenho discernimento, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho presença, eu tenho consciência. Por mais que meu sistema emocional esteja me movendo para ter uma reação emocional impulsiva diante disso, eu estou centrado o suficiente para não ser uma marionete dos meus padrões habituais anteriores e para tomar uma atitude livre diante daquilo que eu fui no passado, mas que não sou essencialmente eu. Isso não é uma coisa nem um pouco simples, mas também é algo plenamente praticável, certo? Isso tem subidas e descidas. E essas subidas e descidas é o que eu quero falar um pouco aqui agora. Dentro desse conceito de astrologia védica, existe o conceito de trânsitos. Trânsitos são momentos onde os nossos fluxos mentais estão mais ou menos sendo expostos a determinados agentes. Ok? Os grahas, que são tidos como a tradução de astros, eles são vetores que tornam campos probabilísticos mais ou menos manifestados. Então, suponha, se você está num período onde você tem um trânsito de Guru, que é Júpiter, a tua mente fica mais clara, a sua busca por espiritualidade fica mais presente, a sua capacidade de ter confiança no divino fica muito mais evidente. Agora, se você está num trânsito de Rahu, que é a cabeça do dragão, o nódulo lunar de eclipse, você começa a desconfiar de tudo, você acha que tudo tem conspiração, você acha que tudo é mentira, que ninguém é verdadeiro, etc. e tal. Existem 9 vetores fundamentais atuando nos nossos potenciais psíquicos. Os nossos potenciais psíquicos são determinados no momento do nosso nascimento, no momento da nossa primeira inspiração, aonde o nosso campo de probabilidades fica relativamente amarrado. Ok? Porém, desse campo de probabilidades, na medida em que a gente vai ficando cada vez mais centrado no divino, menos esse campo de probabilidades ele é atiçável no nosso sistema. Vou botar um exemplo aqui suficientemente bobo, mas muito ilustrativo. Quando uma criança é tímida, frágil, fracote ou qualquer coisa assim, e vem um cara durão lá, o bullying da turma, mexer com ele, o comportamento mais esperado aí, padrão, seria que ele ficasse com medo, chorasse ou qualquer coisa assim, certo? O bullying batesse nele, aí a professora brigasse, chamasse a mãe ou qualquer coisa assim, certo? Então vamos dizer que, por exemplo, esse bullying pode ser Marte, que seja. Aí isso, psicicamente, não precisa ser uma coisa tão factual assim. Pode ser a tua relação com o chefe, pode ser a tua relação com a tua mãe, pode ser o que for.
certo? Dependendo de onde esse graha, de onde esse vetor estiver se manifestando, ele vai se manifestar numa casa que é mais relacionada a relacionamento com o irmão, vai se relacionar numa casa que é mais relacionado a como você lida com seus bens materiais ou qualquer coisa que seja. Vai vir o vetor, certo? Agora, como você vai subjetivamente lidar com esse vetor? Essa que é a grande questão. Quando a gente tem mais clareza, mais luz em relação aos vetores, mas a gente pode se antecipar a eles e falar, olha, no período tal da tua vida tal, o vetor vai estar mais atuante no teu sistema. Isso significa que o teu campo probabilístico, que tem mais fragilidades e forças nesses determinados setores, vai estar sendo mais mobilizado nessa resultante. Certo? Então, qualquer um desses grahas, que são Sol, Lua, aí tem os planetas que a gente está acostumado, Vênus, Mercúrio, Marte, Saturno, Júpiter, e tem Rahu e Ketu, que são os nódulos lunares, que são presenças astrofísicas que não têm uma matéria tão densa e representam planos mais sutis, mais mentais. Eles vão estar sempre tendo características vetoriais definidas, certo? Mas o campo probabilístico onde eles vão atuar depende muito de cada pessoa. E conforme essa pessoa tiver mais clareza do seu campo probabilístico e mais clareza do quando esses vetores vão estar mais atuando, mais pré-capacidade ela vai ter de saber que aquela resultante não é ela. Que aquela resultante é um processo psíquico a partir da sua, digamos assim, natureza nessa vida, mas que no fundo, você é o centro do mapa e não exatamente essas coisas que estão transitando ao redor. Mas, em um certo sentido, o mapa como campo probabilístico existe. Os vetores como agentes de karma, de manifestação das suas ações não completamente resolvidas do passado, existe. Essa resultante, ela é um potencial virtual plenamente existente até o momento onde você tem a clareza de que você é o divino. Ok? Então, quanto mais práticas espirituais você faz, mais a tua mente tem a capacidade de olhar essa resultante como não necessariamente você, apenas como um padrão que está se manifestando. E o processo de consciência e presença diante desse padrão é liberdade. Até os santos têm padrões. É claro que os padrões deles são mais santos. Mas mesmo os santos ainda têm padrões não santos. Somente os avatares, assim, somente as manifestações plenas do divino na Terra são livres de qualquer padrão não positivo, não espiritual. Então tá de boa, todo mundo tem e faz parte da brincadeira, ok? O nosso jogo da vida aqui é observar que a gente vai ter esses upside downs, a gente vai ter flutuações previstas no caminho, principalmente quando estiver rolando trânsitos grandes de Rahu, de Ketu e de Saturno, porque eles quebram o nosso ego e fazem maior confusão se você continua se identificando não como divino, ok? Então, mesmo numa vida onde você esteja seguindo a Ayurveda, onde você esteja fazendo suas práticas espirituais, você ainda vai estar sujeito a ficar zoado em determinados períodos de tempo. E isso a gente pré-sabe através do Jyotish. E aí a gente usa gemas, faz mantras para diminuir esse campo probabilístico aonde esse vetor possa atuar. O vetor vai passar, mas como ele não tem um campo probabilístico para atuar, ele não vira uma resultante. Certo? A única coisa que a gente quer dizer com essa história do trânsito é entender que seguir o Ayurveda, seguir o yoga, suas práticas espirituais,
não necessariamente bastam para você estar imune a uns sacolejos. Mesmo seguindo o Diotes, às vezes aquele karma é tão forte que o campo probabilístico é tão grande natal que a chance de você conseguir tomar resultado para diminuir para que aquela resultante seja nula ou positiva, às vezes não dá. Às vezes só dá para que o incêndio não seja o pior dos mundos. Mas na medida em que a gente faz isso, o nosso karma para as próximas vidas diminui muito. Karma nesse sentido de coisas que levam a gente ao sofrimento. E aumenta muito o karma de coisas que levam a gente para um estado de sukha, que é um estado de harmonia interna. Ok? Então, primeiro aspecto é, dentro da cultura védica, existe uma constituição natal, energética, fisiológica, que o Ayurveda cuida. Existe um caminhar espiritual que o yoga promove. E existe o universo. E ele faz parte da brincadeira e ele tem momentos mais duros e ele tem momentos mais doces. E a gente promove sattva ao longo desse caminho, que faz com que a gente tenha mais capacidade de desfrute relativo e não absoluto, certo? Então, desde o início, a nossa proposta fundamental não é que você esteja completamente bem ou de 100% do tempo. Esquece essa ideia, pelo menos por hora, e faz uma relação funcional com a ideia de que, em relação ao que você estava antes, você está um pouco melhor. Porque isso é o que garante você estar sobrevivendo aos caixotes. Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente está melhorando a variância da curva, ela está ficando mais estável, a gente não está tendo tantos solavancos, e a nossa derivada está ficando ascendente num padrão mais confortável, ou seja, em caminho do divino, não precisa ser para cima, assim, mas o que entenda é, o nosso sentido diante da vida parece que está ficando cada vez mais divino. E as nossas flutuações diante disso parece que estão ficando relativamente menores. Mas isso não quer dizer que você está na perfeição. E nem quer dizer que de vez em quando vai ter um ponto fora da curva aí, porque parece que você pôs tudo a perder. Ok? Lembra que esses trânsitos, eles vão estar... E eu só botei a questão dos trânsitos aqui. A questão é mais... um pouco mais complexa que isso, porque tem vezes onde ocorrem alinhamentos, onde um graha está conversando com o outro de determinada forma e isso está gerando efeitos mais complexos do que apenas olhando um vetor. Na verdade, a gente está sempre olhando 9 vetores ao mesmo tempo. E inclusive em você e com outras pessoas. Mas aí o negócio fica bem mais rebuscado. Primeiro vamos entender bem esse conceito. Existe um vetor atravessando o teu sistema, através de um campo probabilístico no teu campo natal, isso gerando potencialmente uma resultante que, conforme você está mais consciente dela e mais presente no momento onde esse vetor está impactando você, mais ou menos você fica suscetível àquela resultante. Ok? Ficou claro até aqui, certo? Maravilha. Então vamos agora aplicar isso no nosso dia a dia. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!